Olá, sejam todos bem-vindos à Benzoa Engenharia. Vou apresentar para vocês o conteúdo programático, o que vocês vão ver nesse curso de estruturas metálicas. Então, esse curso é indicado para quem? Para quem pretende desenvolver projeto estrutural, de estrutura metálica, com laminado a freio, dobrado, perfil soldado, tá? Podemos trabalhar aqui também com estruturas de madeira e estruturas de alumínio. Professor, eu vou aprender a fazer tudo? Tudo. Você vai aprender como modelar essa estrutura, ou seja, definir a geometria dela, tá? Tentando otimizar a melhor estrutura para que ela seja uma estrutura leve. Como nós compramos material por quilo, é interessante que ela seja o mais leve possível. Tá, depois que nós fizermos isso, nós vamos começar a aplicar algumas variáveis que vêm lá da norma. Controlar a flambagem, tá? Controlar efeito P-delta, aplicar a carga de vento, analisar essa estrutura, deslocamento, ver se as flechas estão dentro do limite, tá? Então vocês vão aprender, por exemplo, como, por exemplo, vai ser definido essa viga aqui, o que nós podemos fazer, por exemplo, igual está aqui no caso aqui, né? Tipos de ligações para controlar vigas que estão com alto carregamento de cisalhamento, porque às vezes uma viga não passa, mas quando nós vamos olhar, ela não está sendo reprovada pelo momento e simplesmente pelo cisalhamento. Então nós vamos analisar onde que está esse cisalhamento máximo. Ah, está aqui, próximo do ponto zero. Vamos mexer na ligação? Vamos, não precisa de mexer na estrutura toda. Então, tudo isso nós vamos aprender. Observe aqui, ó, como que nós vamos fazer essa transição de carga para nós não termos uma flambagem localizada aqui, ó lá, os enrijecedores locais. Tá vendo? Isso aqui é enrijecedor local. Como que vocês vão fazer contraventamento? Como que vocês vão calcular isso aqui? Tá? Ah, tem aqui ó, as placas base, sapatas, tá? Tudo que vocês vão precisar de fazer de cálculo estrutural, nós vamos fazer. Como que vocês vão fazer o travamento da estrutura, tá? Para enrijecer essa estrutura. Eu vou daqui a pouco mostrar uma coisa para vocês, a questão dos nós, que isso daqui, muito engenheiro acaba errando nisso daqui. Eu costumo de falar, a estrutura se comporta como o projetista a define. Se o projetista modelou ela para comportar de um jeito, ela vai se comportar daquele jeito, tá? Porque tem aqui uma definição, por exemplo, aqui de nós rígidos, móveis e tudo mais, vou mostrar isso para vocês. E aí as pessoas acabam achando que sempre que está soldado vai ser uma estrutura rígida, um engastamento. E a gente vai ver que não, que vai ter casos que a ligação é soldada e ela é considerada flexível. Então isso vai depender muito do projetista e a estrutura vai se comportar como o projetista definiu para ela se comportar. Tá? Então tem uma série de macetes que nós vamos passar para vocês que vai ajudar a ter essas saídas técnicas para poder tentar conseguir fazer, como se diz, mais com menos, tá? Então aqui a gente tem um galpão, mas o outro professor que já está lançado, as aulas já estão até disponíveis, foi feito um projeto de uma ponte. Lá e tem muita chuva de informação, mas todos que me conhecem, que já participou de algum treinamento de alguma empresa de engenharia, sabe que eu sou bastante detalhista. Então aqui eu vou aprofundar muito mais do que ele abordou lá. Então ele trabalhou com pontes lá, eu vou trabalhar com galpão aqui, vou trazer para vocês depois exemplos de pontes, tá? Como que vocês podem estar calculando pontes. Vocês podem calcular aqui, por exemplo, mezaninos, estruturas auxiliares, estruturas para equipamentos, uma gama. O que eu vou passar para vocês aqui, vocês vão ter total capacidade de expandir o seu portfólio de projetos estruturais, tá? Então, praticamente, você vai abraçar quase todo o mercado de estrutura metálica. É claro que existem alguns segmentos de projetos que têm maior demanda e menor demanda. E aí, paralelo a isso ainda, vocês têm o apoio do suporte técnico, onde que os professores vão te auxiliar ao longo do curso em alguma dúvida técnica. Dependendo da dúvida técnica, às vezes você está com algum projeto, executando algum projeto para algum cliente, você manda o arquivo para nós fazemos uma análise para poder tentar te auxiliar a isso, entendeu? Porque muitas vezes pode estar travado em alguma coisa, então nós vamos ajudar você com isso. Então, além de ser um curso completo,
é um serviço de pós-venda também bastante completo, onde que nós vamos dar um apoio, principalmente para aqueles que estão iniciando, né? Acaba que se torna um pouco complexo para aqueles que estão começando. Mas como vocês podem observar, a gente trabalha o projeto no nível tão alto de detalhamento, né, exige tanto do aluno que ele sai já preparado para o mercado. Então aqui eu tenho um exemplo simples de um galpão aqui, tá? Que nós estamos até utilizando aqui o CIP, que nós vamos até oferecer o link para download para você estar fazendo. Vou até depois mostrar aqui memória de cálculo. Só essa estrutura aqui tem mais de 550 páginas de folha de cálculo, tá? E para aqueles que, né, falam assim, eu queria saber o dimensionamento manual. Você tem como ver a memória de cálculo manual aqui. Isso acaba não agregando muito valor, principalmente a gente tem aluno que tem mestrado, que tem pós-graduação, tem uma gama de variedade de profissionais com experiências e nível de formação acadêmica diferente. Então, se você não sabe nada de estrutura, não precisa de se preocupar, porque você vai aprender tudo aqui. Se você já tem um nível alto de conhecimento de estrutura, também você vai aprender muita coisa aqui, porque nós vamos trazer o que tem aí de mais, as dúvidas frequentes. Então, como nós trabalhamos com projeto estrutural, nós já passamos por N problemas, nós já sabemos o que pode dar errado, o que pode funcionar, alguns macetes, alguns recursos que vocês podem estar aplicando para vocês não baterem cabeça aí dentro do mercado, tá? Mas igual eu estava falando, olha só, aqui nós temos alguns conceitos que você faz quando você está fazendo a concepção da estrutura, né, dos tipos de nó, tá? Se ele é totalmente engastado, se ele é parcialmente engastado, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou vir aqui de novo aqui, nó ligação com o exterior, tá? Nós temos uma variedade disso daqui e isso influencia totalmente na sua modelagem da sua estrutura. E claro que mesmo por mais que você tenha, por exemplo, você for fazer o dimensionamento manual, se você está trabalhando com poucos trechos de estrutura, você consegue, né, até fazer um cálculo aqui. Eu vou mostrar um exemplo aqui, tá? Você consegue trabalhar, porque ela é pequena, mas quando você começa a expandir isso daqui, uma carga aplicada aqui, ela vai transferindo carga para os outros nós e vai tendo efeito pós-efeito. E aí é a hora que os engenheiros começam a perder a linha e não conseguem calcular uma estrutura completa. Pode até calcular, mas qualquer outro engenheiro que chegar com um projeto feito aqui toma o mercado, tá? Você não consegue ganhar edital nenhum, não. Vamos então aqui para a estrutura. O que que o engenheiro que está fazendo projeto estrutural tem que definir? Tá? Antes de mais tudo, você esquece cálculo, primeira coisa. Qual que vai ser o tipo de engastamento? Vou abrir aqui para vocês aqui, ó, nó com exterior, tá? Como que isso vai estar engastado externamente? Quais são os graus de liberdade? Como que isso vai se movimentar? Então nós vamos mostrar para você como que vocês vão definir isso daqui, ó. Isso que muita gente tem dúvida, tá? E pode ter certeza, a maneira como você vai definir isso aqui vai mandar muito no valor final da sua estrutura, de valor, de peso, da sua margem de lucro, tá? Ah, aqui também nos nós, que seria, nós chamamos aqui de vinculação interna, também nós vamos definir ele como totalmente engastado, totalmente, parcialmente, né, engastado ou totalmente flexível. Muitos engenheiros acabam achando que só porque o perfil está aqui conectado e soldado, isso aqui é engastado. O pessoal começa a entender, não, articulado é se tiver pino e tudo mais. A gente vai ver que não é, tá? Não é sempre assim. Existem alguns tipos de ligações que, por mais que ela esteja parafusada, que fisicamente você olha para ela e fala assim, não, isso aqui está travado, não tem como mexer, a gente vai ver que, na verdade, é uma ligação articulada. E isso vai mudar completamente o resultado do final do cálculo, tá? Nós temos que definir aqui, por exemplo, para as barras, flambagem lateral, tá? Nós temos que tomar um cuidado aqui com a distorção da alma, então nós vamos definir como que isso aqui está travado. Aqui nós vamos mostrar tudo isso. Então ninguém vai estar inserindo dado aqui aleatoriamente. Tem toda uma técnica que nós vamos passar para vocês definirem isso daqui.
Tá? Então não adianta, igual eu costumo te falar para alguns alunos que às vezes chegam e estão iniciando, às vezes eles se preocupam muito com a memória de cálculo. Memória de cálculo são meras equações, onde que tanto que um robô é capaz de fazer. Então não depende de uma intervenção humana, tá? O que você precisa de entender aqui é o quê? Essa barra aqui, ela está totalmente travada? Ela está travada só nas pontas? Isso aqui só está apoiado? Observe que nós fazemos algumas alterações aqui que somente são coisas que o robô não consegue definir, tá? O algoritmo não consegue definir. Então, nós vamos definir essa distância de travamento, tudo aqui, se isso está travado na aba superior, não está na aba inferior, se isso está apoiado em cima, como que isso vai se comportar, tá? E isso tudo aqui vai ser pegado, né? Vai ser coletado lá da norma. Outra coisa aqui, ó, barra, flecha, nós vamos definir qual que é a flecha limite baseado na norma, tá? Nós temos algumas coisas aqui que pode ser definido, que vai vir lá da norma. Então também não precisa de saber cálculo, tá? Tem a questão aqui também de definição de material, como que deve ser feito um travamento correto, tá? Qual tipo de perfil que pode ser colocado aqui. E aí depois nós vamos chegar no finalmente, que muitos dos engenheiros estão procurando, que é o quê? Isso aqui, ó, verificar elementos. Vou aceitar. Ele me mostra aqui, ó, lá, ocorreu um erro, a esbeltez da barra é maior do que a esbeltez limite. Vamos ver se precisa saber memória de cálculo. Então tá. Calcular, verificar, elementos LU. Aqui ele tem todas as avaliações baseado nos tipos de carregamento que ele verificou da norma. Ó. Então ele passou em todas, só não passou nessa daqui. Então vamos lá, ó. Resistência à tração. Não foi verificado. Por quê? Porque aquela barra não está sujeita a tração. Compressão, ela está sendo comprimida. Então ele fez, olha lá. Tem as equações tudo aqui. Se depois você quiser pegar e dar uma olhada de como que é lá, tem as equações, tem todas as variáveis. Quem quiser ver isso daqui, pode mexer para poder ver como é que funciona e tudo mais, tá? Mas a memória de cálculo só vai te ajudar muito na hora que dá essa falha aqui para você ver o que, que você pode fazer, talvez, para poder melhorar o seu, consertar o seu projeto, né? Então lá, ó, flexão, tem? Tem. Flexão no eixo Y? Não. Resistência a esforço cortante? Tem. Não foi verificado? Não tem. Entendeu? Ó, ele sai verificando tudo de acordo com o carregamento que ela sofre. Tem torção naquele trecho que eu cliquei? Não. Tá? Tem interação de esforços em momentos de torção? Não, então não foi verificado. Agora essa aqui foi. Aí vamos observar. O que aconteceu aqui? Ó? Não passou nessa equação, tá? Onde nós tínhamos o índice de esbeltez da seção simples, onde que era o espaçamento na direção longitudinal entre as soldas, dividido aqui pelo raio de giração. Pô, se você precisa de reduzir isso daqui, por exemplo, ou seja, esse valor aqui teria que ficar menor do que 31,5, o que, que você tem que fazer aqui? Olha só, pega o raio de giro aqui, né? E faz ele aumentar. Se aumentou o raio de giro, você vai diminuir o seu índice de esbeltez da seção simples. Aí eu pergunto, para que vai adiantar ele saber a memória de cálculo? Ele vai ter que chegar aqui e analisar. Só observar o que acontece nas equações, e ela até traz aqui para te ajudar um pouco a entender, para você tomar decisão. Então aqui a gente está vendo claramente, olha, se eu pegar um perfil que tem um raio de giração um pouco maior do que o que eu tenho hoje, eu passo essa estrutura. Entendeu? Então é muito simples, não tem que ficar correndo atrás de saber memória de cálculo e tudo mais. O resto lá, ele já calcula. Tá? Então se a gente voltar aqui, ó, vou voltar, ó, vou pegar aquela estrutura que estava falhando, né? Opa, cálculo, verificar elementos, aceitar. Então vamos lá. Beleza lá, ele rejeitou um tanto de perfil, ó. Esse aqui passou, ó, que é um W 150 por 18, tá? Olha o piso, 36,74, tá? 36,74. Tá utilizando quanto dele? 7,31 da resistência. Então você pode vir aqui, é claro que tendo curso não vamos aprofundar um pouco mais nisso daqui. E ajustar.
Aqui nesse caso aqui, você só precisa ajustar aquelas belts, tá? Então, por exemplo, que você poderia, por exemplo, selecionar essa daqui, que tem um piso aqui menor, né? Aceitar, pronto. A sua estrutura está aprovada. Aqui não foi definido flash nem nada. Estou mostrando um exemplo genérico para vocês entenderem. Então, vocês vão aprender tudo, como que calcula, como que analisa. É isso que você precisa, tá? Essa questão de falar que o engenheiro vai chegar aqui no software, vai precisar de saber o cálculo manual, isso daí é um paradigma que já foi quebrado há muito tempo. Lá na época que eu mexi com o projeto, lá em 85, 95, que foi aí, até nesse período aí, né, o engenheiro que sabia calcular na mão ajudava quando ele ia para o software. Agora, hoje em dia, não, o software está muito inteligente, ele não precisa disso não. E a tendência é cada vez o quê? Depender menos do ser humano. Porque as empresas querem o quê? Produtividade. Ela não quer que você fique ali perdendo tempo, né? Ela quer um negócio que já fala assim, ó, é o seguinte, essa não passou, você pode trocar por essa, decide aí, decide aí, e assim vai, tá? Mas não vão aprender tudo isso aqui como calcular, então não se preocupe que vocês vão sair do curso sabendo calcular uma estrutura toda, completa, conforme a norma, que não vai trazer nenhum risco de segurança, né, para quem estiver, né, nesse ambiente aqui.